Aleluias, você pode se assentar. Existe uma expressão na Bíblia, que em hebraico, que a gente é muito familiarizado com ela. E esse ano especialmente, por causa do tema das igrejas da visão celular, esse termo, essa expressão, na verdade, tende a ser mais usada, que é Yavé chamar. Yavé chamar, Yavé é o nome de Deus. Chamar significa presença, estar. Yavé chamar, por causa da expressão, por causa do texto de Ezequiel 48:35, fala de uma cidade, a cidade de Jerusalém. No final do capítulo, no final do livro de Ezequiel, a distância total ao redor será de 9 quilômetros. E daquele momento em diante, o nome da cidade será Yavé chamar. O Senhor está aqui. O profeta, então, declara um tempo de restauração para a cidade, capital de Israel, declarando que aquela cidade vai ser tão abençoada, a presença de Deus vai estar ali tão notória, que o nome da cidade vai ser presença de Deus, Deus presente. E nós costumamos, já desde que entramos na visão celular, cantar. A pastora Ludmila mesmo fez uma música, Yavé chamar, o Senhor está aqui, Yavé chamar, o Senhor está aqui. Já cantamos e declaramos tanto isso, porque cada igreja com a visão apostólica tem o desejo de que a sua cidade possa declarar Yavé chamar, o Senhor está aqui. Esse desejo, essa visão de ganhar a cidade, isso não é invenção da nossa cabeça. Isso é projeto de Deus, irmãos. Projeto de Deus. Veja que o ser humano não vive isolado. Todos nós fomos constituídos para vivermos em sociedade. Todos nós fomos educados, criados, constituídos para vivermos em família, mas em famílias, em sociedade. E desde os primórdios, desde que o homem existe, as cidades, elas são a estrutura social onde o homem vive. Isso tanto é verdade que nós precisamos de cidades, que depois da nossa redenção, depois da volta de Jesus, nós continuaremos a viver em cidade, ou em cidades. A Bíblia fala do nosso futuro como sendo numa cidade, e a Bíblia descreve a cidade, inclusive a referência aqui de Ezequiel é a Jerusalém, cidade. Agora é interessante, como que surge uma cidade na terra? Como que surge? A única cidade que eu visitei até hoje, que foi um crente, e eu penso que nem é cidade, é um distrito, que é Monte Verde. Quem já foi em Monte Verde? Aquela cidade romântica. Quem não foi ainda em Monte Verde, é pertinho de nós, no sul de Minas, muito legal. Faz frio, é romântico, né, Calixto? É acolhedor. É maravilhoso passar 2 dias lá, não mais que isso. Não é mesmo? Monte Verde é a cidade onde você passa 2 dias e diz: puxa, que maravilha, eu vou voltar para casa. Não é verdade? Quem já aguentou ficar mais de 2 dias lá? 3, mas já dizendo: vamos embora, amor, vamos embora. Não é mesmo? Que horas a gente vai embora? Porque é bucólico demais. É bucólico demais. Mas é uma delícia passar 3 dias lá. Não é mesmo? Romântico. Monte Verde foi criado por um pastor, por uma igreja. Tanto que na praça de Monte Verde tem lá a Igreja Batista. Mas o normal nas cidades é que elas sejam criadas, fundadas por poucas famílias, mas ela sempre tem, ela é dedicada para alguma divindade, para
para algum santo, para alguma divindade, para algum ser espiritual. As cidades ganham um nome alusivo, por vezes, àquela entidade ou aquele ser espiritual a quem ela é consagrada. Todas as cidades têm no seu centro um templo religioso, um altar religioso. O que se coloca nos centros das cidades? Sempre um templo, um altar. E nos lugares estratégicos da cidade sempre há lugares de culto. Todas as cidades são assim. Como que se as cidades aqui na terra fossem todas marcadas pelos seus proprietários espirituais. Mas nós que somos igreja do Senhor, nós temos a visão, não é de hoje, de conquistarmos as nossas cidades. E de transformarmos as nossas cidades numa cidade que possa dizer, Yahvé chamar, o Senhor está nessa cidade. Eu queria meditar com você numa palavra muito importante. Abra sua Bíblia em Lucas 10. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Permita que você entenda essa palavra. Lucas capítulo 10. Eu quero ler com você esse texto. É um texto que nós já lemos tantas vezes, mas o Senhor vai abrindo o nosso entendimento cada vez mais. Lucas 10, a partir do verso 1. Você vai ler esse texto comigo até o verso 24. Presta atenção o que Jesus faz, o que Jesus fala, o que acontece. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a essa casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam do que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se pegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o inferno, até o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular:
Felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém ou não amém? Diga, meus olhos são felizes pela visão que Deus me dá. Meus ouvidos são bem-aventurados pela revelação que Ele me dá. Glórias ao Senhor por isso. Dá um aplauso ao Senhor. Veja, esse texto, você vai dizer, esse texto fala de casa de paz. É o texto que Jesus manda abrir casa de paz. Deixa eu explicar para você. Sim, é o texto que a gente fala de casa de paz. Mas Jesus mandou abrir casa de paz nesse texto, exatamente? O que Jesus mandou fazer? É um pouco mais complexo o que Jesus mandou fazer. Ele pegou 72 discípulos que ele tinha. Mas ele não tinha só os 12, ele tinha os 12, mas ele também tinha pessoas que andavam perto dele. Não eram os 12, mas eram discípulos. Ele pega esses 72, são 6 equipes de 12, 72. E ele envia para abrir casa de paz. Não foi para abrir casa de paz. Ele envia para as cidades. Olha o texto. No verso 1, Jesus, a Bíblia diz assim, ele envia esses 72 a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. Ele manda esses 72 para onde? Cidades e lugares. Cidades e povoados, diz uma outra tradução. Cidades e povoados. Para onde ele não tinha ido ainda. Cidades e povoados que ele queria alcançar. 72, ele faz 36 duplas e os envia para cidades e lugares onde ele não tinha ido ainda. E qual é a ordem de Jesus para esses 72 discípulos? Vão para esses lugares e vão anunciar nesses lugares a chegada do reino. Quando Jesus Cristo está mandando esses 72 irem para cidades, o objetivo deles é entrarem nessas cidades e anunciarem o reino nessas cidades. Ele, antes de despedi-los, ele, no verso 2, ele dá o pedido, o mandamento para a gente orar, em prol de um motivo sério para ele. Olha o verso 2, quando Jesus fala, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Jesus está dizendo, a colheita é grande, são muitas cidades. São muitas cidades onde as pessoas vivem, são muitas cidades. Os trabalhadores são poucos, eu tenho 72. Mas vocês têm que orar ao Senhor para que desperte mais trabalhadores, para alcançar todas essas searas. Jesus chama então as cidades de seara, a colheita. O objetivo de Jesus então é que aquelas cidades fossem alcançadas, as cidades, que os seus discípulos entrassem nas cidades. Para fazer o que nas cidades? Para estabelecer o reino dele nas cidades. Conquistar cidades é uma visão de Jesus desde os primórdios da igreja. Desde os primórdios da igreja. Que lindo seria se cada cidade tivesse realmente uma igreja de Jesus Cristo no seu centro. Uma igreja de Jesus Cristo em cada colina da cidade. Que pena que hoje no Brasil a grande maioria das cidades tem lugares de idolatria, onde deveria haver altares de adoração ao nosso Deus. O objetivo de Jesus, então, é que as cidades fossem alcançadas, as cidades fossem conquistadas. Ele manda esses seus discípulos irem para as cidades, mas ele diz para os discípulos, eu os estou enviando como cordeiros. Diga, cordeiros. Olha para o irmão do seu lado e diz, você é um cordeiro de Jesus. Jesus diz, eu os estou enviando como cordeiros. Então, nós que somos conquistadores de cidades,
Nós que somos conquistadores de cidades, Jesus diz: eu os envio como cordeiros. O cordeiro é o animal da Bíblia com o qual nós mais nos identificamos. Não, eu me identifico mais como leão. Você pode dizer: eu quero ser leão. Mas não tem como ser leão se não for cordeiro, amigo. Leão é para fazer a obra. É para ser corajoso. Eu estava assistindo um programa no canal de bichos da televisão, Animal Planet, e amigos, as leoas tinham caçado um bicho. Tinha lá umas 3 leoas. E estavam lá comendo. Mas as hienas chegaram, umas 15, 18 hienas, chegaram para tomar a carne das leoas. As 3 leoas tentando espantar as 15, 18 hienas. Mas as hienas atrevidas, hein? Elas conseguem. E sempre dando risadinha. Não é? O bicho está sempre rindo. Que bichinho interessante. Então as 3 leoas penando, porque as hienas estavam levando vantagem. Chegaram a dar umas mordidas numa das leoas. Quando estavam para perder o território, para perder a caça, eis que as hienas olham todos numa direção. Param e olham na direção. Era o leão chegando, com aquela jubona. O leão, chefe daquele bando de leões. O marido das leoas. Amigo, o leão nem brigou. Só dele chegar e já foi comer a caça, as hienas recuaram e ficaram esperando o leão ir embora. Por quê? Porque 15 ou talvez 17, 18 hienas não têm coragem suficiente para enfrentar um leão macho alfa. Sabem que algumas delas poderão morrer. Então é melhor esperar ele comer e ele vai embora. Sim, você diz: é isso, eu sou assim. É isso que eu quero ser leão. Que nem o leão da tribo de Judá. Mas Jesus é o leão da tribo de Judá porque ele é cordeiro. Se você primeiro não é cordeiro, você não tem como ser leão. Cordeiro porque você é oferta para Deus. Cordeiro porque você tem o caráter da sujeição, o caráter da obediência. Para então Deus te dar o poder e a autoridade de ser leão. Você veja que os apóstolos, os discípulos voltam dizendo: nós nos portamos como leões. E os demônios se submeteram a nós. As hienas recuaram. Em teu nome, os demônios recuaram, os demônios cederam. Mas Jesus disse: eu os enviei como cordeiros. Se você quer ter autoridade nessa terra, se você quer ser respeitado pelos poderes espirituais que agem nessa terra, pois você tem que ser cordeiro de Deus. Amém ou não amém? Cordeiro como Jesus, humilde, obediente, fiel, tem que se entregar a Deus de verdade. Aí sim você tem a autoridade para ser também leão, para ter coragem para empreender as coisas para Deus. Jesus então diz para os discípulos: eu estou enviando vocês como cordeiros. Quantos entendem por que nós somos cordeiros? Amém? Cordeiro é o animal do sacrifício. Cordeiro é o animal do sacrifício. Põe a mão no seu coração, diga para Deus: meu Deus, eu sou cordeiro, eu sou ovelha, eu sou pastoreado, eu sou discípulo, e o meu caráter é de obediência, é de fidelidade, é de mansidão. Eu sou uma oferta para o Senhor, eu sou oferta viva, eu pertenço ao Senhor, por isso eu sou cordeiro. Que o Senhor me use para conquistar minha cidade, em nome de Jesus. Amém? Jesus diz para os 72: vocês vão como cordeiros. São os cordeiros de Deus que têm autoridade de leão para conquistar as cidades.
Amém, amigo? Tem gente que diz que é cordeiro, mas é bode. Por que bode é sinônimo de capeta? Por que bode é sinônimo de capeta? O que o bode tem de tão feio? Por que o bode? Cordeiro é sinônimo de cristão e bode do capeta. Por quê? Buchada de bode dizem que é bom. Por quê? Bode é um bichinho simpático, com aquele cavanhaque dele. Por que o bode? Sabe por quê? Sabe por quê? Os cristãos de Israel, a primeira geração de cristãos, eles aprenderam, eles sabiam da existência de Satanás e de todo esse mundo espiritual maligno. E eles associaram Satanás ao bode. Por quê? Porque lá no norte de Israel, num lugar chamado Bânias, hoje chama Bânias, ou Pânias. Hoje os árabes chamam de Bânias, mas o nome na época do Novo Testamento, na época de Jesus, era Pânias. Grego Pânias, hoje os árabes chamam de Bânias. Na época de Jesus, aquele lugar era chamado Pânias, e do lado próximo dali havia uma cidade chamada Cesareia de Filipe, bem pertinho do Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão, Lá você pode tomar água na nascente do Jordão, porque as águas derretem do Hermon, descem do Hermon e correm e formam o Jordão. Naquele lugar existem as ruínas, hoje existem as ruínas do templo de Pan. Pan é um demônio da mitologia grego-romana. Pan, irmãos, é lá em Bânias, no norte de Israel, pertinho do Monte Hermon, que existe o templo de Pan, e existe a caverna de Pan. A caverna está lá até hoje. E a mitologia, a religião dos gregos, dos romanos, dizia que aquela caverna de Pan era a porta do inferno. E naquele lugar, os sacerdotes se vestiam de bode, porque o deus Pan é metade homem, metade bode. E interessante, a conotação sexual, sedutora, uma coisa que, se você for estudar sobre as características daquela divindade, você vai localizar, vai entender como que o caráter de Satanás é descrito. Então a figura do bode, metade homem, metade mulher, a cara de bode, metade homem, metade bode, a cara de bode, a parte de cima de bode, é a figura que os cristãos, desde o primórdio, associam a Satanás. Todas as representações esotéricas do inimigo das nossas almas é uma cara de bode, não é verdade? Até o símbolo, que eu nem me atrevo a fazer aqui, que os roqueiros fazem, um símbolo profano, é para fazer com a mão a cabeça de um bode. Porque a cabeça do bode é a cabeça de Satanás. Da onde vem isso? Do templo de Pan, lá no norte de Israel. Algumas vezes nós já fomos nesse lugar. Quando dá tempo, a gente passa por lá e adora o Senhor Jesus Cristo, porque foi lá que Ele disse: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A porta do inferno para os romanos era lá. Jesus aproveita isso para dizer: não tem porta do inferno que prevaleça contra a minha igreja. Se nem a porta do inferno prevalece, quanto mais as portas de Campinas. Amém ou não amém? A igreja tem autoridade, mas tem que ser cordeiro, mas tem que ser cordeiro, mas tem que ser cordeiro. Amém ou não amém? Diga: eu tenho o caráter do cordeiro e não do bode. Amém ou não amém? O bode, o máximo,
uma buchada se você é nordestino. Eu nunca comi essa tal de buchada, mas ouço falar. Não tenho nada contra quem já comeu. Mas se tiver opção, prefiro não comer. Não é mesmo? Agora, olha o verso 3. Jesus está dizendo, vão para as cidades. Eu estou mandando vocês como cordeiros. Agora, olhe só o que Jesus diz. Eu estou enviando vocês como cordeiros entre lobos. Diga lobos. Meu Deus do céu, os cordeiros, qual é o recurso dos cordeiros contra os lobos? Lobo é o predador que preda o cordeiro, e o cordeiro não tem armas. Ele mesmo para enfrentar lobo, o cordeiro para enfrentar lobo depende do pastor. Graças a Deus que nós temos também o poder de leão para poder enfrentar lobos. Ora, irmãos, Jesus avisa os apóstolos e os discípulos. Eu estou enviando vocês para cidades, todas essas cidades onde eu não fui ainda, e vocês vão entrar nessas cidades, as que receberem vocês, e vocês são cordeiros, eu estou enviando vocês como cordeiros, mas por meio de lobos. O que Jesus quer dizer com isso? Irmãos, Jesus está dizendo que as cidades, elas são dominadas por lobos. As cidades são dominadas por lobos. As cidades são dominadas por lobos. O caráter dos dominadores das cidades é o caráter dos lobos. Ameaçadores, amedrontadores, aterrorizadores, terríveis. O caráter dos dominadores das cidades é o caráter dos lobos, diz Jesus. Vocês vão ter que enfrentar gente sagaz, vocês vão ter que enfrentar gente perigosa, vocês vão ter que enfrentar gente terrível, que defende os seus interesses com violência. Os territórios são ocupados e são dominados por gente que tem um caráter muito diferente de vocês, são os lobos. Então Jesus explica que naquele tempo, as cidades que eles iriam visitar, tinham lobos estabelecidos, lobos dominando os territórios. Quem são os lobos de Campinas? Onde estão os lobos dessa cidade? Quem é que Jesus Cristo olha nessa cidade e vê como lobo? Pode ter certeza que ele não vê poucos. E os lobos são as pessoas que gostam de ocupar as áreas de influência da cidade. Onde é que estão os lobos? Pois os lobos, eles gostam de mandar no território. Eles gostam de dominar o território. E eles curtem destruir cordeiros bobos, incautos. Os lobos vão ocupar a política, os lobos vão dominar a economia, os lobos vão dominar a saúde, os lobos vão dominar a cultura, os lobos vão dominar a educação, os lobos vão dominar as cidades. E Jesus diz, eu estou enviando vocês para esses territórios ocupados por lobos. Agora me diga se lobo entrega a influência. Quando um cordeiro chega e diz, eu quero ocupar o seu lugar, o lobo diz, oh, claro. Será que é assim? Agora, quer saber? É pior ainda. Porque, de acordo com Jesus, é pior ainda que isso. Nós somos os cordeiros e estamos nas cidades, e as cidades, desde aquela época, têm lobos dominando. Gente que não teme a Deus e nem ama o próximo. Quer dominar e tirar suas vantagens. Mas quer saber? Os lobos não são só lobos. Quer saber? Os lobos não são apenas lobos. É pior do que isso. Se fosse lobo contra cordeiro já era terrível. Mas de acordo com Jesus, de acordo com esse texto, os lobos, eles são aliados com os demônios. Os lobos costumam ser pessoas endemoniadas. Nós somos cordeiros cheios do Espírito Santo. Mas os lobos são pessoas cheias de demônios. São movidos por demônios, são dirigidos por demônios. Olha, existe um livro escrito por um crente que já morreu faz tempo,
que diz o seguinte, a seguinte tese: que demônio não tem poder sobre a terra. Que demônio só tem poder na terra através do ser humano. Você já viu uma pessoa endemoniada? Como a pessoa fica forte, muda de voz e revela conhecimento que ela não tinha, fala em línguas que ela nunca aprendeu, pula que nem um lutador ninja, sobe pelas paredes, sim ou não? Já viu isso? Faz umas coisas. De acordo com essa teoria, os demônios não têm esse poder. Força mirabolante. Eles usam o poder latente da alma humana. Então, todo demônio, para ser demônio terrível na terra, ele tem que ter um lobo. Veja que Jesus mesmo disse que o demônio que sai de uma vida, ele vai para lugar árido, e ele fica perturbado e atormentado, até ele encostar em alguém, até voltar, e encontra inclusive os demônios lá fraquinhos, atormentados, de patota, turma, vem comigo, e vai lá para o homem e gruda no homem e começa a usá-lo. O gadareno, cheio de demônio, ficou violento. Não porque os demônios tivessem esse poder, mas porque os demônios despertaram no homem esse poder. Então, os demônios e os lobos, eles são aliados. Os demônios precisam dos lobos. E os lobos se aproveitam dos demônios para perpetuar seu domínio. Eu estava viajando poucos dias atrás e vi a notícia de que lá no Rio Grande do Sul foram presas umas pessoas por causa de um ritual de magia negra, em que sacrificaram 2 crianças argentinas. Quem pagou isso? Empresários do ramo imobiliário. Se não me engano, R$25 mil. As crianças foram sequestradas na Argentina e foram oferecidas em sacrifício para Satanás, por empresários. Um escândalo. O lugar, eu vi a foto no jornal do lugar onde isso aconteceu. A frente da chácara onde isso aconteceu, um portão com um símbolo que parece uma cabeça de bode. O pentagrama, que parece uma cabeça de bode. Lugar onde os bodes, onde os lobos se unem aos demônios para estarem perpetuando o seu poder. Então esses homens estavam ali fazendo um ritual horroroso, maligno, para entrar em acordo com demônios para terem riqueza. Todos nós temos conhecimento desse tipo de fato, lamentavelmente. Então Jesus avisa vocês, vão para as cidades, e essas cidades estão ocupadas por lobos, mas os lobos não são sozinhos, todas as cidades têm demônios agindo nelas. E os demônios não estão só botando alguém, prendendo alguém na droga, prendendo alguém na prostituição. É muito mais do que isso. Eles estão ocupando o poder, o governo nas cidades. Que Deus tenha misericórdia para nós. Tenha misericórdia de nós. Amém ou não amém? Olha o verso 17, onde a Bíblia diz que os 72 foram, e quando eles voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Todos eles tiveram que enfrentar demônios. Por quê? Porque as cidades têm lobos e têm demônios. E para você conquistar uma cidade, você tem que ir como cordeiro, mas também como leão, e tomar posse dos territórios. Jesus diz no verso 18: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago.
E eu lhes dei poder, eu lhes dei autoridade para pesarem sobre serpentes e escorpiões. O que Jesus está explicando? Gente, quando vocês vão para essas cidades, vocês vão encontrar, não é caminho aberto e limpinho. Vocês vão ter que pisar serpentes e escorpiões. O terreno é minado. O terreno é minado. Irmãos, existem cidades no mundo que são tão minadas que o traçado das cidades é planejado por gente lobo endemoniado. Tem cidade que o formato das ruas, o traçado das ruas é para marcar o território como sendo o território dominado por certos demônios. Jesus diz, pois vocês saibam que vocês vão ter que pisar territórios minados por serpentes e escorpiões. Isso está se referindo a demônios. Os apóstolos disseram para ele, nós expulsamos muitos demônios e todos eles não resistem ao teu nome. Jesus diz, eu vi Satanás caindo como um raio. O que ele quer dizer com isso? Satanás estava desesperado pelo que vocês estavam fazendo, porque ele foi perdendo territórios. E eu dei poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões e não sofrerem dano. E todo o poder do inimigo, nada lhes poderá fazer dano. Levanta a sua mão direita, diga, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu o poder de pisar nos territórios minados pelo inimigo e de não sofrer nenhum dano. Obrigado, Senhor, porque eu tenho o poder do nome de Jesus para pisar e não sofrer dano, em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor por isso. Nós temos que conquistar as cidades. A ordem de Jesus não é abrir casa de paz, é conquistar cidades. Por isso, veja que Jesus falou assim, você vai chegar numa cidade e você vai procurar uma casa que tenha um filho da paz para te receber. E o filho da paz, se ele te receber, se estabeleça na casa. E veja que Jesus diz nesse texto, não fique mudando de casa. Tudo que você precisa naquela cidade é de uma hospedagem. A tua missão não é ficar abrindo casas de paz na cidade. É achar uma que te receba. E aí você vai comer o que te servirem. E você vai ficar naquela casa. Receba o que eles te derem como sendo recompensa. Digno é o obreiro do seu salário. Não fica mudando de casa. Usa aquela casa como sede para fazer o trabalho. E se tiver doente na cidade, cure todos os doentes. O que Jesus está dizendo para os apóstolos? Entre na cidade, descubra alguém que possa hospedá-los e depois declare para a cidade, chegou o reino de Deus aqui. Chegou o reino de Deus aqui. E pise nos territórios e cure os doentes. Estabeleça o reino lá. Agora Jesus disse assim, se quando você for entrar na cidade, ninguém te receber, e a cidade rejeitar vocês, você vai andar pela cidade dizendo, o reino de Deus está próximo de vocês, mas nós declaramos, como vocês não querem nos receber, que nós não vamos levar nem a poeira dessa cidade. Nós chacoalhamos os nossos pés e deixamos a poeira de vocês para trás. E sigam adiante, disse Jesus. Tudo que Jesus fala nesse texto é sobre cidades. Cidades precisam ser conquistadas. Os lobos têm que ser destituídos. Os lugares de influência têm que ser conquistados. Os territórios têm que ser pisados por quem tem autoridade. Porque Jesus quer as cidades. Porque as cidades onde as famílias vivem. Ora, pelo amor de Deus, Jesus conversa com as cidades. Jesus conversa com a cidade como se a cidade fosse uma pessoa. Há uma identidade. Há uma identidade. Cada cidade tem uma identidade. Jesus conversa com as cidades. Olha nesse texto, eu li com você o texto todo porque Jesus fala com as cidades. Veja o que diz o verso 12. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Aí ele diz, para a cidade que rejeitou vocês. Ai de você, Corazim. Aí ele começa a falar.
com a cidade de Corazim. Corazim é uma cidade da Galileia, que Jesus estava por aqui de Corazim. Corazim deve ter sido uma das cidades que rejeitou a equipe. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Betsaida era a cidade natal de alguns dos apóstolos, pescadores. Betsaida em hebraico quer dizer casa de pescadores. Eu tinha pensado em colocar o nome do Recanto Vida Nova de Betsaida, porque nós somos pescadores, mas quando eu vi o ai de Jesus, Betsaida, eu disse, pelo amor de Deus, eu quero colocar um nome sem ai, porque quando a minha mãe falava ai de você, eu arrepiava e sumia. Falava para o meu irmão, Nelson não, porque ele tinha um apelido, mas eu não vou revelar o apelido. Eu coloquei o apelido do meu irmão quando eu tinha 1 ano e meio e ele nasceu. E eu botei o apelido nele que até hoje ele é chamado pelo apelido. Coitadinho, um apelido. Eu com 1 ano e meio já tinha essa unção. Eu dizia, Nelson, vai lá ver se a mãe está mais calma. Ele dizia, eu não. Vai lá, eu estou mandando. Mas e se ela me bater? Se você não for, você vai apanhar do mesmo jeito. Aí ele ia. A autoridade de leão que eu já tinha naquela. Mais ou menos isso. Veja o que Jesus Cristo fala. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês fossem em Tiro e Sidom, cidades da Fenícia, cidades do Líbano, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e se coberto de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você vai para o inferno, Cafarnaum. Ora, Jesus Cristo está falando de cidades condenadas. Jesus está falando de juízo final para as cidades. De cidade inteira indo para o inferno. Cidade tem identidade. Jesus Cristo fala dessas cidades como pessoas. Olha em Lucas 19, ele fala com Jerusalém como uma pessoa. Coisa de profeta. Como a gente viu hoje de manhã, os profetas são pessoas muito legais. Lucas 19, 41. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela, Lucas 19, 41, e disse, se você compreendesse nesse dia sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos, Jerusalém. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você. Verso 44, você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. No outro texto, Jesus fala assim, Jerusalém, quantas vezes eu quis te colocar debaixo das minhas asas, como a galinha protege os seus pintinhos, mas você não deixou, você não quis. Então o que eu posso fazer por você? Teu futuro vai ser horrível. Jesus conversa com a cidade. É do interesse do Senhor que os trabalhadores, os ceifeiros, conquistem as cidades para Ele. Porque nas cidades estão as famílias. Para nós libertarmos as famílias, nós temos que fazer frente a lobos endemoniados. Agora, a cidade que rejeita, que não quer, então essa nem nos dá oportunidade, ninguém quer. Não tem um filho da paz lá dentro querendo transformar a cidade. Acontece. Mas há muitas cidades onde os filhos da paz estão estabelecidos lá, onde pessoas querem. E se tem um filho da paz dentro da cidade, você pode tomar o território. Amém ou não amém? Agora olha só, Jesus pegou 72 e mandou de 2 em 2, dois crentes, Jesus disse, não leva nada com vocês, não leva bolsa, não leva celular só distrai a gente, não leva celular, não leva bolsa, nem lanche, nem fica levando roupa, porque ficar trocando de roupa para quê?
nem saúdem ninguém pelo caminho. Eu quero vocês com objetivo, objetividade. Vocês vão para as cidades. De dois discípulos de Jesus para cada cidade. O que Jesus Cristo mostra? 2 cordeiros com a autoridade de leão dão conta de uma cidade inteira. 2 discípulos de Jesus com caráter de cordeiro e com a autoridade de leão são capazes de dar conta de uma cidade inteira com sei lá quantos lobos e sei lá quantos demônios. Jesus não perdeu nenhum dos 72, nenhum. Todas as 36 duplas voltaram e voltaram alegres. Amém ou não amém? Meu Deus do céu, aqui, só aqui hoje à noite, nós temos gente para ganhar o estado de São Paulo. Campinas é pequeno para nós. Se a gente for cordeiro, e se a gente for leão, e se a gente tomar posse desse poder que Jesus Cristo disse que liberou, se 2 dão conta de uma cidade inteira, a gente tem aqui gente para ganhar o estado inteiro. É muito poder em Jesus, é muita autoridade em Jesus, que demônio nenhum pode fazer frente. Amém ou não amém? Olha, que interessante. A Bíblia diz, no versículo 17, os 72 voltaram de que jeito? De que jeito? Diga, os 72 voltaram alegres. Interessante como que a alegria é um tesouro que o Senhor nos dá para viver. As pessoas, os lobos são pessoas insatisfeitas. Quem tem caráter de lobo tem o caráter da cobiça, mas não tem satisfação. Vive de uma forma incompleta. Há crentes também que não são alegres, não são felizes. Porque no íntimo, no espírito, sabem que não estão cumprindo com o seu chamado. Mas quando você é um crente inserido no projeto de Deus, quando você é um crente atuante na obra do Senhor, a alegria é inerente, a alegria é consequência. Então os apóstolos que saíram para aquele trabalho, que saíram para aquele desafio, eles voltam todos alegres. E é uma alegria, não é uma alegria de quem bebeu um engradado de cerveja, não é a alegria de quem se entorpeceu, não é a alegria de quem assistiu um futebol tão efêmero, é uma alegria espiritual. Quando nós conquistamos a nossa cidade, nós participamos de uma alegria, veja, se um pecador se arrepende, tem alegria, mas quando uma cidade é conquistada, o reino de Deus é implantado numa cidade, e as áreas de influência da cidade são alcançadas pelo povo de Deus, há uma alegria. Você sabe que tem lugares que são lugares de opressão. Tem lugares, territórios de opressão, de tristeza. Há lugares que a gente entra e sente uma opressão. Irmãos, às vezes o que você tem não é depressão, é opressão. Porque opressão é muito semelhante à depressão. Depressão é se sentir num buraco. E opressão é jogar no buraco. A diferença é que quem te oprime é um espírito. E você então se sente deprimido. Há lugares em que há tanto demônio que a gente se sente oprimido. E precisa orar. E precisa se cobrir pelo sangue de Jesus. E às vezes tem até que sair do território quando não tem filho da paz ali. Mas quando você está fazendo a obra do Senhor, há uma alegria do céu, há uma alegria do céu, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor. Quando você participa da alegria do Senhor, você se sente forte. Por isso que a gente lê na Bíblia e canta, a alegria do Senhor é a nossa, a alegria do Senhor é a nossa. Quando você está deprimido, você não tem força para nada. Quando você está deprimido, você não tem força para nada, nem para mostrar os dentes. Quando você está deprimido, você não tem força para nada. Mas quando você está com a alegria do Senhor, você se sente forte. A alegria do Senhor é a nossa força, a nossa força, a nossa força. Pois Jesus vê aqueles apóstolos chegando, todos alegres.
todos alegres. Uma alegria espiritual. Ele marca o encontro, todos chegam e todos estão alegres, dizendo: Senhor, isso é maravilhoso, funciona. A gente viu os territórios se abrindo, os demônios batendo em retiradas, as casas se abrindo e as pessoas querendo o teu reino. Aí Jesus diz para eles: estou vendo que vocês estão muito alegres, mas se alegrem não por isso, se alegrem sempre, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Uma pessoa como você e como eu, conquistadores de territórios para Jesus, não deveríamos ficar tristes nunca, porque o nosso nome está escrito no livro da vida de uma forma muito linda. Sim ou não? Diga: meu nome está escrito no livro da vida. Diga: isso é motivo para eu me alegrar sempre no Senhor. Dá um aplauso ao Senhor por isso. Diga: a alegria do Senhor é a minha força. Diga: se eu me alegrar no Senhor, eu não vou ficar deprimido. Nós podemos ser a igreja com a maior unção de alegria da cidade. Eu espero que a gente saia daqui hoje numa unção de alegria, em nome de Jesus. Tomara que você fique até bêbado de tanta alegria. Sim ou não? A alegria. Aí Jesus diz: vocês têm um nome no livro da vida, fiquem alegres por isso. E aí acontece uma coisa fantástica. Olha o verso 21. Jesus não se aguenta. Jesus não se aguenta. Olha o verso 21. Jesus não se aguenta. Diz assim, que ali na frente dos 72, Jesus não se aguenta. Ele não se controla. Ele não se controla. E ele exulta. O que é exultar? O que é exultar? O que é exultar? Ele exulta. O que é exultar? Ele exulta no Espírito Santo. Ele explode de alegria. Ele começa. Eu tenho uma Bíblia. A tradução do Novo Testamento feita por crentes judeus crentes. E a Bíblia diz assim: naquela hora Jesus começou a dançar de alegria. É assim que eles traduzem, porque diz que no original é isso. E naquela hora Jesus ficou tão contente, tão contente, tão contente, tão contente, que ele começou a dançar de alegria. E ele começou a orar dançando. Ele orou dançando, dizendo: Pai, eu te louvo. Pai, Senhor do céu e da terra, eu te louvo porque o Senhor pegou esses pequeninos aqui, esse povo humilde. Eles não são os sábios e os cultos da terra, são as pessoas humildes. E o Senhor deu a visão e o Senhor deu a revelação para eles. E olha o que eles são capazes de fazer. Ele ora ao Pai dançando de alegria. Imagina, meu Deus do céu, se tivesse alguém gravado a dança de Jesus. Todo judeu dança. Eles dançam muito. Mesmo aqueles que só usam roupa preta, chapéu, paletó preto, camisa branca, calça preta. Em tabernáculos, eles comemoram todos os dias, durante 8 dias. E eles fazem muita dança. Esse ano que passou eu fui espiar um pouco das danças deles. Até os velhinhos barbudos dançando de alegria. Então Jesus dança e ora. O Senhor deu visão para eles, o Senhor deu revelação para eles. Eles saíram e conquistaram, entraram nessas cidades pisando as serpentes e os escorpiões, entraram com o caráter do cordeiro, mas com a autoridade que o Senhor me deu e eu dei para eles. E demônio nenhum resiste a eles, e lobo nenhum é capaz de barrá-los, e eu louvo o Senhor por isso. E se alegra, e se alegra, e se alegra. Esse é o nosso chamado. Nós somos os cordeiros com a autoridade de leão para conquistar o lugar que os lobos endemoniados ocupam. Chega de deixar a cidade entregue
áreas de influência da cidade entregues a lobos e a demônios. Tem Cordeiro de Jesus nessa cidade. A autoridade do leão está em nós. Sim ou não? A igreja, quando não faz a sua obra, Jesus disse, peça ao Pai que mande mais obreiros. Quando ninguém quer ser obreiro, quando a igreja fica dominada pelos lobos da cidade, Jesus fica triste. Triste. Ele vem no culto, ele vem por causa de onde tiver 2 ou 3, então ele vem, mas vem para chorar às vezes. Tem culto que ele chora. Mas eu queria que hoje a gente fizesse ele dançar de novo. O dia quando Jesus dançou em Campinas. Sim ou não? Se Jesus é capaz de dançar de alegria, eu quero ver o que você vai fazer hoje à noite. Transbordando de alegria, quando você profetizar que Campinas será a cidade mais avivada do Brasil. Amém? Campinas será a cidade mais avivada do Brasil. Em nome de Jesus. Todas as áreas de influência da cidade vão ser ocupadas por cordeiros, com autoridade de leão. Para que nós temos que ser leões? Porque o leão cuida de território. E não tem hiena que faça frente para o leão. Cordeiros com autoridade de leão em Campinas. Sim ou não? E vamos transbordar de alegria. Amém? 2018 vai ser o ano da gente explodir de alegria. Nossos cultos vão ser muito alegres, porque estamos conquistando territórios para o Senhor. Amém ou não amém? Tempo de conquistar território. E em nome de Jesus, você para de falar que você tem depressão. Para com isso. Pode parar de proferir isso. Sua boca é profética. Não diga isso. Pode começar a declarar a alegria do Senhor na tua vida. Sim ou não? Para de falar isso. Que você é um poço de crise, de amargura e de depressão. Pode mudar esse discurso. Você é cordeiro. Então pode se alegrar no Senhor. Amém ou não amém? Meu Deus do céu. Você entendeu? Entendeu essa palavra? Sim ou não? Acho que só uns 10 entenderam. Eu tive um professor ele está vivo ainda, um senhor, um velhinho muito querido. Agora, ele foi meu professor já no fim da carreira dele, mas era um homem vigoroso. Deu aula para mim em 2 cursos. E ele disse que ele foi meu professor de pregação, doutor em pregação. E ele disse que tem pregador que promete construir uma catedral. Quando ele fala hoje você não pode perder o sermão, vai ser maravilhoso, vai mudar a sua vida, vai mudar a história, o avivamento vai chegar hoje, você prometeu uma catedral. Ele diz assim, tem pregador que promete uma catedral, mas apresenta um barraco. Pergunta para o irmão do seu lado, foi catedral ou foi barraco? Hoje eu prometi que seria uma catedral, e vai ser, não por causa da homilética, mas por causa da revelação. Jesus dança e diz, obrigado, Pai. Porque essa revelação, os sábios, os cultos lá de Jerusalém, eles não entendem, mas o Senhor revelou para os pequeninos. E olha o que eles são capazes de fazer, não é? Somos nós que vamos deixar Jesus feliz de novo e dançando nessa cidade de Campinas, em nome de Jesus. Amém? Você veja, olha só, como que esse ano começou com um curso de dança na Igreja Batista Vida Nova. Não foi um presente para nós? Chegou um dia que eu mandei a mensagem para a Pri, é agora ou nunca, vamos fazer um... Ela disse, claro que sim. E olha, semana passada tivemos um curso de como dançar muito bem, né?
Parece que o Senhor já começou esse ano querendo que a gente aprenda, se prepare para dançar muito, de alegria. Porque ano de conquista é ano da gente celebrar com dança a nossa alegria. A alegria do Senhor, que é a nossa força. Amém ou não amém? Oh, meu Deus do céu, fica de pé e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amigo? Graças a Deus. Senhor, transforma esse barraco numa catedral, por favor. Levanta sua mão para o céu. Manda um relâmpago, manda um trovão, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta sua mão direita aí, cordeiro, com autoridade de leão. Levanta sua mão, diga para o Senhor: meu Deus, eu entendi. Há um interesse do Senhor pelas cidades. A igreja precisa objetivar as cidades. Não são só as pessoas, são as cidades e as áreas de influência. Meu Deus, os lobos endemoniados não podem fazer frente à igreja de Jesus. Diga: nessa cidade de Campinas há muitos filhos da paz. Então nós temos autoridade para tomar essa cidade. Em nome de Jesus. Eis-me aqui. Eu sou um desses trabalhadores. Eu me sinto enviado. Eu sou um trabalhador nesse trabalho, nessa obra de conquistar essa cidade. Meu Deus, nós somos muitos. Então eu declaro, Senhor, que Campinas é pequeno. Pode nos usar para muito mais. Eis-nos aqui. Eu estou disponível. Em nome de Jesus. Diga: os demônios, eles curtem que eu e meus irmãos fiquemos deprimidos. Os demônios nos oprimem quando a gente deixa. Eles querem que a gente seja muito triste, desistido, cheio de covardia, cheio de medo. Eu rejeito isso na minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que na minha vida, na minha casa, nas vidas dos meus filhos, nenhum demônio tem poder de trazer opressão. Em nome de Jesus. Se tem algum demônio me oprimindo, pois solte agora e bate em retirada e sai do meu território, em nome de Jesus. Porque eu sou cordeiro, mas eu também sou leão. Então bate em retirada e solte na minha vida. Eu declaro: a alegria do Senhor é a minha força. Há um poder de Deus na minha vida. Há uma unção de Deus na minha vida. Eu tenho poder, autoridade do nome de Jesus para pisar até onde tem serpentes e escorpiões e de não sofrer dano. Em nome de Jesus. Diga para o Senhor: eu tomo posse dessa identidade de cordeiro, dessa autoridade de leão. Eu declaro para o Senhor: eu estou disposto. Usa a minha vida, movimenta os meus pés. Eu quero tomar, Senhor, esse território. Eu declaro que Campinas é Yahvé Shammah. Deus está presente na cidade de Campinas. Senhor Jesus, eu quero declarar que o Senhor vai dançar de alegria nessa cidade, muitas vezes, a partir de agora. Campinas não está aqui para te fazer triste. Campinas existe para ser desposada pelo Senhor, para ser uma delícia aos teus olhos. Em nome de Jesus. Diga para o Senhor: Espírito Santo, eu vou adorar o Senhor agora. Enquanto eu vou adorar, por favor, me enche do Espírito que encheu Jesus. Aquele mesmo Espírito que fez Jesus exultar de alegria. Eu quero também exultar de alegria ainda nesse culto, em nome de Jesus.